todo contador, ele tem um pouco de consultor dentro da sua atividade. Então, a maior parte dos contadores, eles fazem esse papel, eles lidam ali com empresas em que é necessário ter esse tipo de conhecimento, é necessário você entender como é que funcionam os produtos bancários para poder você dar uma orientação para aquele cliente. Então, existem várias vertentes aqui. Existe você ter o conhecimento financeiro, você ter o conhecimento ali de ciclo financeiro da empresa, para poder você poder orientá-la de forma melhor, mas você também tem que conhecer os produtos bancários para poder você conseguir dar aquela orientação para o cliente em que ele se sinta seguro e confortável naquela orientação que você está passando. E a ideia aqui desse vídeo é trazer pelo menos aí os 10 principais produtos bancários para poder a gente abordar aqui e você sair daqui embasado, você sair daqui desse vídeo com um pouco mais de conhecimento de produtos bancários para poder aplicar isso aí no seu dia a dia, que também vai te ajudar a prospectar clientes. Como assim? Você vai poder muitas vezes estar interagindo aí com potenciais clientes, com leads, e eles vão estar muitas vezes com dificuldade com algum banco, eles vão estar com alguma dificuldade de algum tipo de produto. E se você é um contador que você entende sobre isso aí, você entende sobre esses produtos, você entende sobre o mercado financeiro como um todo, você vai poder dar orientação e passar uma autoridade para aquele possível cliente e, consequentemente, vai ser um passo a mais aí para poder fechar essa negociação e trazer ele como cliente para o seu escritório. Então, o objetivo aqui é, eu elenquei 10 produtos bancários que a gente vai abordar, eu vou tentar explicar um pouco sobre esses produtos e a ideia é trazer esse conhecimento e que você possa já utilizar, já pôr em prática já de imediato e conseguir evoluir aí dentro do seu escritório. Isso também vai servir até para o seu próprio escritório. Ou seja, será que hoje eu estou tendo um relacionamento correto aí com os bancos? O que é que eu posso fazer para poder melhorar meu relacionamento com os bancos? Será que os produtos que eu tenho utilizado hoje são os produtos ideais para o meu negócio? Então, mais na frente, a gente vai estar abordando aí por segmento, mas hoje aqui você já vai ter um overview já de diversos produtos bancários e de como você vai fazer para poder lidar com esses clientes e dar essa orientação tão importante, tão procurada e tão necessária pelos clientes. E nada mais do que justo, né? Você aprendeu contabilidade e você não necessariamente você trabalhou em banco, então você não vai saber exatamente na ponta da língua ali todos os produtos. Você vai ter uma noção de alguns produtos, mas o ideal é você ter esse conhecimento que vai fazer você agregar valor na sua prestação de serviço, inclusive até de uma certa forma como um possível consultor ali daquela empresa, daquele seu cliente, tá? Ou possível futuro cliente. Então, o primeiro aqui, que eu acho que é o mais importante, né, é o base, é o pontapé inicial, é a conta corrente. Então, é importante você saber como, no caso, exportar extrato FX daquela conta. É importante você saber como é que isenta aquelas tarifas, como é que custa aquela tarifa por cada banco, como é que funciona aquela cesta de serviços. Ou seja, para poder você até estar interagindo com o cliente e você ter uma noção de como é que você vai abordar aquele cliente. Então, se você, ele trabalha com o banco X, então com esse banco X eu já entendo que as tarifas possíveis que ele deve ter lá são essas. Então, se já está sendo aplicada outra tarifa, se é maior, eu já posso dar orientação para ele que ele pode talvez reduzir o custo dele. Se aquela conta ali, no caso, ele pode isentar de X formas, e eu já estou sabendo, eu já posso dar orientação de como é que ele vai economizar dinheiro naquele banco. Se, no caso, ele pretende ter um relacionamento a mais, ou seja, se eu tenho uma comunicação ali com o gerente, eu entendo o que é que geralmente os bancos pedem, o que é que os bancos querem mais, para aquela conta ali já entrar um pouco mais robusta. Então, eu já entro ali já com aquela abordagem para aquele cliente. Então, é importante você saber como funcionam as instituições financeiras que os seus clientes geralmente têm conta. É obrigado você saber todos? Não. Mas é importante você já ter um conhecimento daquelas que vão ser mais importantes, aquelas mais que predominam dentro ali da sua cidade, que predominam dentro da sua área de atuação e que mais ajudam os seus clientes. Ou seja, às vezes um banco ele vai ter uma limitação em algum produto e alguma conta, no caso, ela vai dar um serviço e outra vai dar outro serviço que vai se conectar mais com o cliente ou com o outro. E você vai ter uma carteira variada, você vai ter uma carteira cheia dentro do seu escritório e é importante você entender qual que é o benefício, ou seja, e também qual que dá mais facilidade para você integrar ali de informações com o seu próprio sistema de contabilidade, com a sua própria conciliação de contabilidade, para você poder fazer para esse cliente. Inclusive até como pegar esses dados no seu próprio extrato bancário. Então é importante você entender como é que funcionam as contas correntes dos bancos que você
costuma aí atuar de forma mais predominante dentro da sua cidade, tá? Outro ponto, que eu acho que esse ponto aqui é o mais importante, é a cereja do bolo de toda a empresa, geralmente ela busca bastante, que são as linhas de crédito de capital de giro. Então é importante você entender qual que são as modalidades de garantias que aqueles bancos trabalham, quais são, no caso, as operações que são feitas geralmente em capital de giro, como é que funciona o capital de giro, e aqui é importante você ter um conhecimento de ciclo financeiro para você entender até quanto exatamente aquele cliente precisa de capital de giro. Se é um capital de giro para ele investir no negócio dele, porque ele está ampliando o negócio dele, ou se é um capital de giro para poder suprir uma sazonalidade. Às vezes o cara vai passar por uma dificuldade em alguns meses e não estava planejado isso. Ou até, muitas vezes, ele já sabe daquilo, mas ele não sabe qual que é a linha correta para poder ele suprir aquilo ali. Então, muitas vezes, é um investimento que vai precisar fazer durante alguns meses e que você pode orientá-lo ali em relação ao capital de giro. Inclusive, é importante você saber como é que funciona com os bancos. Ou seja, quais são os bancos que dão facilidade independente da garantia. Ou seja, se o seu cliente ele tem possíveis garantias, você vai mapear essas garantias e vai entender quais seriam os bancos que ele poderia operar ali de forma melhor, de forma mais fácil e até com o limite e com a rapidez que ele precisa. Então não adianta também o banco ele ter aquela linha que o cliente precisa e ele não conseguir tirar. Então é importante você saber como é que é aquela política de crédito para a capital de giro dos bancos. Então ter essa comunicação com os bancos ela é fundamental para poder você atender melhor aquele seu cliente. Tá? Então partindo aqui, ainda dentro, né, como linha de crédito, mas é um crédito já diferente, que seria, no caso, o cheque especial e a conta garantida. Tá? O cheque especial, geralmente, alguns bancos ele dão alguns dias sem juros, que nada mais é do que um limite ali rotativo, em que você vai poder utilizar e os juros geralmente são gigantes, mas que se você utilizar dentro daquela faixa ali sem juros, vai ajudar em um descasamento de caixa de alguns dias que o seu cliente possa vir a ter. E a conta garantida, ela é semelhante ao cheque especial, só que geralmente com uma taxa bem menor. E, como o próprio nome já diz, ela exige uma garantia. Então você vai lá, agrega uma garantia, ou seja, o seu cliente ele vai lá, agrega uma garantia e geralmente ele vai ter uma condição menor de taxa. Qual que é a vantagem aqui em relação a esses limites rotativos? É que você vai poder, no caso, suprir um descasamento de alguns dias. Às vezes o seu cliente está com um boleto aqui agora gigante para pagar e que ele só vai receber do cliente dele daqui a uma semana, daqui a 10 dias ou algo do tipo. Então ter o limite desse aí rotativo faz muito mais sentido do que ele tomar um capital de giro para estar pagando parcelado. Enfim, às vezes o limite rotativo é a solução, que ele vai pagar menos juros. A ideia é eu elencar aqui a questão do capital de giro, elencar aqui o limite rotativo, entender como é que funciona o ciclo financeiro do meu cliente e eu entender que esse limite aqui ele vai poder utilizar, vai ser mais assertivo do que ele utilizar o outro. Ou seja, qual que ele vai pagar menos, qual que é o que tem mais risco aí dele se atrapalhar para que ele não faça e faça aquele que vai ser mais inteligente para ele, para o tipo de atividade dele. E isso varia muito, pessoal. Então vai ter empresa que ela tem uma demanda específica ali de fluxo de caixa em que ele tem vendas que são vendas aí, no caso, que duram até 10, 12 vezes ou até mais. E vai ter empresas que ela vai ter aí uma venda que é um ciclo ali muito curto, 30 dias ou menos, enfim, em que ele vai poder já suprir com limites rotativos. Então é importante você entender como funciona e entender como é que os bancos trabalham com essas modalidades de crédito. Tá? Seguindo aqui, a gente tem a antecipação de recebíveis. Tá? Então o que seria antecipação de recebíveis? Então vamos supor que o seu cliente ele recebe ali com uma maquininha de cartão, ele recebe com boleto, ele recebe ali com cheques, e a ideia é, se ele no caso parcelou em 10 vezes, ele vai receber 30, 60, 90 e assim sucessivamente. E muitas vezes aquele descasamento de caixa, o que seria esse descasamento de caixa? Ele foi lá, comprou a mercadoria, por exemplo, colocou na loja dele e está pondo à venda. Só que o fornecedor dele não dá o mesmo prazo que ele dá para o cliente dele. E ele tem que dar esse prazo muitas vezes para o cliente dele, senão ele não vende. A concorrência aplica um prazo muito maior e ele tem que seguir aquela concorrência para poder conseguir vender o produto dele. Só que o fornecedor dele não espera. E ele não pode atrasar. Então o que é que ele pode fazer? Ele pode antecipar esse recebível, ou seja, ele vai deixar de receber lá na frente, ou seja, o banco ele assume esse recebível por ele e já entrega o valor aqui agora para ele, decrescido, né, de uma taxa de juros. Ou seja, geralmente isso aí é feito com prazo médio da operação, ele vai lá, antecipa e já supre ali o caixa dele de imediato e não fica com a dívida para depois, porque aquele valor ali, no caso, já era um valor que já iria receber.
O que é que pode acontecer? Se tiver ali, no caso, um chargeback, se tiver alguma duplicata ali, no caso, que não seja paga, algum cheque, enfim, aí ele vai ter que ter o dinheiro para suprir lá na frente. Mas, na lógica natural, ele não tem dívida, ou seja, ele vai antecipar um valor que já seria dele lá na frente. Ele escolhe, no caso, pagar uma multa para poder receber agora. É mais ou menos isso. Então, isso aqui é muito importante você entender, porque existe uma garantia nessa operação que é o recebível. Então, muitas vezes, os bancos eles operam com taxas muito baixas para você poder fazer uma antecipação de recebível. E existem algumas modalidades, como, por exemplo, cartão, que já pode deixar já automático. Então, muitas vezes, se o cara já sabe que ele tem um descasamento de caixa e ele quer antecipar tudo para agora, ele só tem que contabilizar essa taxa aí no fluxo de caixa dele, mas ele pode já deixar ali automático e já está recebendo já ali, enfim, não está esperando mais aquele prazo todo para poder receber. Então, ele consegue parcelar em várias vezes para o cliente dele, mas já recebe ali de forma antecipada. Então, você dá essa orientação para o cliente também é uma solução a mais que você pode estar trabalhando ali com ele dentro do seu escritório de contabilidade. Além disso, a gente tem linhas de investimento, linhas do BNDES, linhas do Finame, que é dentro do próprio BNDES. Então, alguns bancos, eles conseguem ali ter uma parceria vinculada ao BNDES, geralmente os principais bancos, os bancos mais tradicionais, eles conseguem fazer operações através do BNDES. Então, como é que funciona? É como se o banco ele vai estar liberando o crédito, mas ele vai ter um subsídio ali pelo BNDES, ou seja, o BNDES ele vai ali e entra com um subsídio de taxa e o seu cliente no final ele tem uma taxa muito mais vantajosa para poder tomar aquele crédito. Então a gente tem as modalidades principais, né? A gente tem o cartão BNDES, que geralmente é um cartão que você ao utilizar, você já vai estar tendo ali uma taxa de juros e pode parcelar geralmente até 48 vezes, mas que também ele só pode passar nos lugares que recebem cartão BNDES. Então não é todo lugar que recebe cartão BNDES. Então muitas vezes você pode o seu cliente ele pode estar buscando incansavelmente, porque falou de um cartão BNDES, mas essa não necessariamente é a melhor proposta do BNDES. A ideia é entender qual é a necessidade de cada um, mas que pode fazer sentido e também é importante você saber como é que funciona. Tem o giro BNDES, ou seja, é como se o seu cliente ele vai fazer um capital de giro com o banco, só que vai ser liberado com a taxa do BNDES, então ele vai ter um subsídio de taxa. E esse capital de giro ele pode ser com taxa precificada, ele pode ser indexado a Selic, por exemplo, a TLP, ele pode, no caso, ter vários indexadores, né? Ou seja, ele pode, no caso, ter indexadores em que ele vai poder depois até trocar esse indexador, enfim, ele vai poder fazer uma operação que vai ser talvez muito mais vantajosa, não vai ter custo, não vai ter custo de TAC, enfim, geralmente, não vai ter custo que geralmente a operação comum diretamente com o banco ele vai fazer. É mais fácil fazer essa operação nos bancos? Não, geralmente é uma operação que, pelo spread do banco ele ser muito menor, é uma operação que geralmente os bancos eles têm mais resistência, mas que é importante você saber que existe e é importante você saber que orientar ali o seu cliente. Tem também dentro do próprio BNDES a operação de Finame, que é financiamento de máquinas e equipamentos. Geralmente isso é mais utilizado para caminhão, isso aí no caso é mais utilizado para equipamentos industriais. Contudo, teve algumas mudanças aí, né, há pouco tempo, enfim. Os bancos começaram a fazer também Finame retroativo, então com notas até 1 ano você já estava conseguindo fazer ainda aquela operação. E também, no caso, tem agora o Finame para veículos. Então isso é uma coisa nova, enfim, pelo menos no tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, onde você vai poder comprar também veículos aí utilitários através do Finame. Qual que é a ideia, né? Você vai poder financiar aquela máquina, aquele equipamento, aquele veículo com uma condição diferenciada, que seria aí, no caso, a taxa do Finame. Então é importante você ter esse domínio, ter esse conhecimento. Não, repito, não vai ser sempre que os seus clientes eles vão ter acesso a essas operações nos bancos, mas é importante você orientar ele a poder fazer ali a melhor operação juntamente com o banco. Aqui também temos aqui linhas de crédito imobiliário, PJ. Então, crédito imobiliário são operações que você vai poder fazer ali, orientar o seu cliente para poder, no caso, ele construir o seu patrimônio, ou crescer o seu patrimônio, ou crescer o seu negócio utilizando imóveis. Como é que funciona, né? Por que a pessoa iria utilizar um imóvel e fazer uma operação? Primeiro pelo ticket, então muitas vezes quando você vai utilizar o imóvel, você vai conseguir fazer uma operação aí muito maior, porque é uma garantia mais forte para os bancos. Segundo, porque também no caso existe uma facilidade maior de aprovação, por ser uma garantia forte, então geralmente os bancos entendem, pô, o imóvel não vai sair do lugar, eu posso colocar esse imóvel em leilão, posso no caso depois aí tentar reaver esse imóvel, caso ele venha a ter uma inadimplência. E geralmente as pessoas que têm uma garantia muito forte como imóvel, elas não tendem a não pagar, porque ela sabe que vai perder o imóvel.
Então a ideia, no caso, é que geralmente as pessoas pagam mais, elas são, no caso aí, mais adimplentes quando tem uma operação envolvida com imóvel. Então, nesse caso, o banco ele tem uma confiança maior ali em seguir naquela operação. Claro que isso aí tem que fazer sentido para a empresa. Essa operação ela tem que fazer sentido para o fluxo de caixa da empresa. Não adianta eu ter um imóvel de querer fazer uma operação de 1 milhão porque eu tenho um imóvel que comporta isso e eu não conseguir pagar a parcela, aí o banco não vai. Então é importante a gente entender como é que funciona. Então, para imóvel, geralmente, alguns bancos eles podem financiar imóveis, certo? Na pessoa jurídica. Tem bancos que não financiam imóvel na pessoa jurídica. Tem bancos, no caso aí, que geralmente só faz essa modalidade de financiamento na pessoa física. Você tem também, dentro do ramo de imóveis, consórcio imobiliário, ou seja, que você pode ali, no caso, comprar o consórcio para poder adquirir aquele imóvel e dar o lance. Você tem também, no caso, operações que a gente chama de home equity, que você pode pegar aquele imóvel e utilizar ele como garantia para fazer uma operação de crédito, ou seja, você fazer um capital de giro, por exemplo, e vai estar utilizando o imóvel como garantia, e o banco geralmente ele pode liberar 100%, 70%, 60%, 80% do valor daquele imóvel, e pode fazer até parcelado, ou seja, ele não sentiu que pode liberar tudo agora para você, você pode fazer uma operação e amanhã fica como se fosse uma operação guarda-chuva, o banco já entende que tem aquele imóvel ali vinculado, ele pode liberar aí um extra a mais para você em comunicação com o gerente, para poder já compor, já tem aquela garantia já ali com o banco, e você pode tentar fazer uma liberação extra ali a mais posteriormente. Então você pode utilizar o imóvel que você já tenha, e mesmo até que seja em nome de terceiro, tá? Então é possível utilizar imóvel em nome de terceiro para você poder fazer uma operação com bancos. Então, por exemplo, o imóvel não está no nome do sócio, nem no nome da empresa, está no nome de um terceiro, e você pode também utilizar. Claro que tem que estar todo mundo de acordo ali para poder fazer essa operação. E tem operações, por exemplo, como um plano empresário, que já são para empresas mais robustas, que são para incorporadoras, onde você, no caso, vai poder utilizar, ou seja, o recurso do banco para poder fazer aquele projeto. Ou seja, você vai ali, não necessariamente a construção, mas pode ser todo o projeto ou pode ser uma parte daquele projeto que a incorporadora vai fazer e ele vai fazer, no caso, essa operação ali com o banco, viabilizando via banco e o banco vai liberando por tranches. O banco vai liberando ali para poder viabilizar e aquele recebível, ou seja, aqueles imóveis que vão estar sendo ali vendidos, o banco ele vai financiando e vai garantindo aí o recebimento através dessas operações. Então, existem várias formas que a gente pode operar com imóvel e ela é muito importante que o seu cliente saiba porque isso aí pode alavancar o crescimento dele de forma gigantesca. Porque, como eu falei, são operações geralmente mais elevadas, são portes maiores e são operações com menos entraves com os bancos. Então é mais fácil para você poder levantar ali um capital, enfim, mais robusto, mais expressivo para o seu cliente. Seguindo aqui, temos produtos de cash management. Esses aí são produtos como boleto, arrecadação, Pix automático, o seu próprio Pix que você utiliza para poder receber, enfim. Aí são produtos que você vai precificar, certo? São formas que você vai fazer também pagamentos nos bancos, ou seja, se você está fazendo isso aí via API, se você está fazendo integrado com o seu sistema próprio, se você está fazendo esses pagamentos pelo próprio Internet Bank do banco, um sistema que o banco vai instalar lá para você, se você está fazendo ali folha de pagamento, se você com o banco, se você, no caso, está emitindo boleto no seu próprio sistema, está emitindo boleto no sistema do banco, ou seja, é tudo que o banco vai fazer para utilizar ali e ajustar o seu caixa. Então, existem produtos nos bancos que, dependendo do porte da empresa, dependendo de como a empresa for operar, ele consegue trazer soluções para poder você concentrar seus recebimentos e seus pagamentos, ou seja, ajustar o seu caixa, que geralmente as empresas elas recebem, elas pagam, então ele vai trazer soluções para poder ajustar o seu caixa e fazer uma negociação, ou seja, fazer ali muitas vezes um pacote que fique bom para você e você consiga, geralmente os bancos eles buscam mais a concentração e você consiga concentrar ali seu fluxo de caixa geralmente ali com o banco. Então é importante entender quais produtos geralmente os bancos eles ofertam no que diz respeito a cash, para poder você orientar seus clientes, inclusive o quanto isso aí ajuda no próprio relacionamento do cliente com o banco. Porque muitas vezes, muitos bancos, ele só quer que você, vou fazer uma operação, preciso de nota fiscal do bem e só. Vai ter banco que vai precisar que você movimente com ele, que você tenha esse fluxo de caixa com ele. E vai ter banco que você só precisa saber qual que é o seu porte e a garantia ele vai liberar para você. Então, o que é que acontece aqui? Tá? Muitas vezes, muitos contadores, eles orientam os clientes a ir para bancos digitais, clientes PJ, e não necessariamente isso aí vai ser o melhor para ele. Então, por isso que é importante você entender os benefícios de cada banco no que diz respeito a cash, porque muitas vezes o seu cliente ele pode ter um benefício gigantesco com o banco, porque ele vai estar concentrando a movimentação dele,
que é uma coisa que ele já vai fazer no seu dia a dia, e às vezes é um custo zero que ele vai encontrar com o banco digital, e às vezes é um custo muito pequeno com algum banco que vai trazer uma vantagem muito maior. Então, é importantíssimo você ter esse relacionamento com os bancos e entender como funciona cada banco no que diz respeito a cash. Seguindo aqui para cartões corporativos, ou seja, cartão de crédito e cartão de débito, tá? Então, o que é importante você saber aqui? Primeiro, o cartão ele pode ajustar o fluxo de caixa de uma empresa. Como assim ajustar o fluxo de caixa de uma empresa? Primeiro conhecimento aqui que você tem que ter é o seguinte: o cartão ele vai poder suprir uma necessidade gigantesca da sua empresa, o cartão de crédito. Por quê? Muitos fornecedores hoje eles aceitam a modalidade de cartão de crédito. E muitas vezes você vai estar ali, aquele seu cliente, ele vai estar operando com um fornecedor, pagando via boleto, por exemplo, com um prazo muito curto, às vezes de uma semana, 15 dias. E quando ele vai ali passar o cartão, ele vai ter até 40 dias para poder pagar a fatura. Ou seja, vamos supor que ele comprou ali, concentrou todos os pagamentos dele, enfim, ele comprou ali na data de corte. Ou seja, aquela data que o que ele comprar só vai vir em outra fatura. Ele vai ter até quase 40 dias para poder pagar a fatura, ou seja, no outro mês. E isso aí pode dar um fôlego de caixa gigantesco para o seu cliente. Então é importante você ter esse conhecimento, inclusive até para poder ter uma organização financeira. Muitas vezes ele está sendo ali atordoado, tendo que pagar um monte de coisa, tendo que gastar um monte de coisa no seu dia a dia, onde se ele começar a concentrar tudo num cartão de crédito de forma rotativa, ele concentre ali em uma única data de pagamento, que dependendo pode ter até mais de um cartão e dividir aí essa data de pagamento para não pesar só em um dia, mas a ideia é, ao invés dele estar tendo que estar pagando tudo ali no decorrer do seu dia a dia, ou seja, feira, ou outras coisas que ele for fazer ali, comprar insumos para a empresa, enfim, ele pode estar concentrando ali no cartão, e ele pode emitir um cartão para portador, tá? Então, ou seja, ele pode ter um funcionário lá que tem um cartão para poder fazer esse tipo de compra, e ele concentra todas as despesas dele ali no mês, ou seja, o máximo que ele puder, e vai ter aquela data lá posterior para fazer o pagamento. Isso aí dá um fôlego no caixa do cliente. Isso aí dá uma ajuda financeira gigantesca para poder ele se equilibrar, ou seja, ajustar ali o caixa de fato. E não só ajustar o caixa, além de ajustar o caixa, ele pode abrir outras oportunidades de compra com outros fornecedores. Por exemplo, às vezes ele quer comprar, tem uma mega promoção ali no atacadista, e esse cara aceita cartão de crédito, mas ele não aceita cadastro, ou seja, ele não tem cadastro, seu cliente ele não tem cadastro naquele fornecedor, ou o seu cliente é muito pequeno ainda, ele não conseguiu ainda ter essa autonomia de fazer um cadastro naquele grande atacadista, mas aquele atacadista aceita cartão de crédito. Então o seu cliente ele pode chegar lá e já fazer a aquisição daquilo ali a um preço, daquele insumo, daquele produto a um preço muito mais barato. Então é importante ele ter em mente ali que o cartão de crédito pode ajudar muito no caixa dele. E o outro ponto, no caso, é justamente as compras parceladas. Então, às vezes, ele quer fazer uma ampliação no negócio dele, às vezes ele quer fazer um investimento no negócio dele, em que se couber no caixa dele, ou seja, se ele couber no fluxo de caixa, e ele entender que aquela parcela pode ser, ele pode cobrir aquela parcela ali com folga, ele pode fazer uma compra parcelada em 12, 18, 24, ou seja, depende do local, e pode parcelar até sem juros. Ou seja, ele pode fazer uma aquisição parcelada, uma ampliação no negócio dele, uma pequena reforma, ou seja, tudo vai depender do fluxo de caixa do cliente. Mas o cartão de crédito ele pode ser uma grande solução para poder ajustar esse caixa, para poder fazer com que o seu cliente ele consiga, no caso, não ter descasamento de caixa e também consiga conciliar a gestão financeira do negócio dele. Partindo aqui para produtos de proteção e seguros PJ. Então, muitos bancos eles vão estar ali muito sedentos por oferta de seguros, só que é importante você dominar os seguros que são vendidos geralmente pelos bancos. Por quê? Porque, primeiro, é importante a empresa ter o seguro. Então, você já imaginou todo aquele patrimônio que aquele empreendedor ele demorou anos para poder construir, acontecer alguma coisa e ele perder tudo? E ele não ter como se reerguer? Você vai perder um cliente e o seu cliente, no caso, ele vai perder tudo. Então, todo mundo sai perdendo nessa relação se ele não tiver o seguro. Então é importante você entender como funciona, porque você pode dar uma assessoria para ele. Então existem seguros do patrimônio, ou seja, da estrutura que o seu cliente tem, mas é importante saber quais coberturas eles englobam ali. Por quê? Existem coberturas adicionais que podem ser agregadas ali na questão do seguro, que vai fazer com que o seu cliente, mesmo que aconteça alguma coisa, ele não vai só reaver a estrutura, porque ele tem funcionário para pagar, ele tem a escola do filho para pagar, ele tem as despesas de casa para manter, ele tem aqueles boletos que já vinham já de fornecedores
para poder pagar. Então, mesmo que aconteça alguma coisa com a empresa e ele consiga um capital para poder reaver essa empresa, até que isso aconteça, virou uma bola de neve, ele já está endividado. Então, é importante entender o que aqueles seguros cobrem além da estrutura. Isso aí vai fazer com que você dê uma assessoria melhor para o seu cliente, vai fazer com que ele tenha realmente um produto que vai fazer sentido para o negócio dele. E como eu disse, é importante ele ter. Ninguém sabe o que pode acontecer. É uma coisa que você paga para não usar, mas que é importante ter. Outra coisa são os seguros de vida, né? Então tem seguro de vida para o funcionário, para o próprio sócio. E é importante, alguns segmentos são obrigatórios. É importante você ter ciência, até para não gerar um risco para o seu cliente. E tem também, no caso, diversos outros seguros, seguro de conta, enfim, seguro de transação. É importante você dominar esses seguros para quando o seu cliente ele tem em você ali uma pessoa que vai ajudar ele, um consultor que vai ajudar ele. Inclusive, você pode até cobrar mais por essa assessoria que você está dando e você entender como funcionam esses produtos vai lhe dar um diferencial aí em relação ao seu cliente. Você vai entender que ele vai entender que você está cuidando dele, você está cuidando do negócio dele. Tá? Então, todos esses produtos aqui, tá? Fica faltando apenas um produto, que ele também é muito importante, mas todos esses produtos aqui, ele vai dar um norte do operacional aí do seu cliente. E o produto que seria também que, para poder fechar essa grade aqui de produtos, seria o produto no caso de investimentos. Então, muitas vezes seu cliente está com a sobra de caixa, existem aplicações automáticas que podem render um valor muito pequenininho ali na conta, mas tem também aplicações que podem ser feitas se ele tem algum recurso ali que ele não vai utilizar durante um determinado período de tempo. É importante ele entender que existem opções que ele pode fazer no mercado financeiro de investimento, ou seja, fazer aquele dinheiro render enquanto ele está ali parado por um determinado período de tempo. Entende-se que é importante ele não estar misturando, enfim, você vai saber orientar ele ali entre a questão PF e PJ, mas é importante ele entender que existem produtos de investimento na PJ também e que podem, no caso, agregar ao negócio dele. Então é importante entender nos bancos, ou seja, entender quais produtos eles, no caso, têm ali de investimento para PJ, o que é que pode ser feito, qual o prazo de carência, se tem carência ou não, resgate automático ou não, enfim, para poder, e quais são as rentabilidades geralmente médias, ou seja, ele não vai saber te dizer padrão, mas qual que é a rentabilidade média, para você poder dar uma orientação também para o seu cliente. Tá? Então, um compilado aqui de tudo que a gente viu, né? Um resumo, então a gente falou aqui de conta corrente, então como é que você vai, no caso, orientar seu cliente em relação às contas correntes e quais os benefícios elas podem trazer, dos bancos principais que você tem aí, no caso, na sua cidade. A gente falou de linhas de crédito de capital de giro, então é importante você saber quais garantias geralmente seu cliente ele vai poder operar e quais as modalidades que os bancos geralmente eles fazem. Tá? A gente falou de cheque especial e conta garantida, que é também muito importante aí no ajuste de caixa, dependendo do tipo de empresa que for a do seu cliente. A gente falou de antecipação de recebíveis, então é importante o seu cliente entender que antecipação de recebível pode ser um custo muito barato frente aí às outras modalidades, quando se trata aí, no caso, de levantar capital e ajustar o caixa. A gente falou de linhas de financiamento aí de BNDES e Finame, ou seja, que você pode utilizar uma operação aí muito mais estruturada para o seu cliente e que vai agregar valor e vai ser uma economia financeira para ele. A gente falou de linhas de crédito imobiliário na PJ, então que ele tem várias opções aí que ele pode utilizar, seja para adquirir imóvel ou seja para poder, no caso, utilizar o imóvel para fazer um levantamento de capital. A gente falou de linhas de cash, ou seja, o que é que os bancos oferecem para poder ajustar o caixa do cliente, entre pagamento, recebimento, folha, Pix, então tudo aqui engloba arrecadação também. A gente falou sobre cartões corporativos, então quanto o cartão ele pode ajudar aí no fluxo de caixa do seu cliente, quanto o cartão ele pode ajudar a empresa do seu cliente. A gente falou aqui também de produtos de proteção e seguros PJ, então o quanto você entender de seguros vai poder ajudar e fazer a manutenção desse relacionamento com o seu cliente. E a gente falou aqui, por último, sobre investimentos. O quanto, no caso, você também poder dar essa assessoria para o seu cliente, ou seja, não é obrigado você ser o expert de investimento, mas você poder ali ter uma noção, entender o que é que os bancos oferecem, vai fazer com que você consiga dar uma assessoria melhor para o seu cliente. Então, qual que é o fechamento aqui? Primeiro, você tem que ser uma pessoa proativa, você tem que ser aquela pessoa que vai poder dar essa assessoria para o seu cliente. O cliente ele vai se sentir confiante, ele vai sentir em você um braço direito para qualquer coisa que vierem oferecer a ele. Inclusive, até os próprios bancos forem oferecer alguma coisa para ele, que ele tiver alguma dúvida se aquilo ali realmente é bom para o negócio dele, ele vai procurar você.
você pode também agora, com esse conhecimento que você adquiriu aqui, utilizar ele para poder aumentar o seu ticket com o seu cliente e começar a prestar um serviço também de consultoria para o seu cliente básico ali com os bancos. Tá? Aqui a gente não se aprofundou em nenhum tema, mas ao mesmo tempo trouxe vários temas para poder você botar isso aí no seu repertório, como você vai lidar com o cliente. E a ideia é você poder também utilizar isso como um diferencial para você poder prospectar cliente. Afinal, prospecção não é sorte, é método. E aqui você aprende todos os dias como você vai prospectar clientes e construir a sua fábrica de clientes.